Oi, gente, bem-vindos mais uma vez para uma conversa aqui com o Padre Mário de França Miranda. E hoje a gente vai tocar num tema que vira e mexe eu ouço pessoas falando que tem a ver com o caminho da igreja, não tem a ver. E eu gostaria da ajuda do senhor então para clarificar sobre o Concílio Vaticano II. Qual foi a necessidade desse sínodo para a Igreja Católica? A Igreja Católica, ao longo da sua história, apresenta vários concílios. Em geral, os concílios eram convocados, quando havia algum perigo de heresia, algumas questões que de fato tinham que ser esclarecidas. E terminavam, geralmente, com o esclarecimento das questões, a condenação do que estava errado. O Concílio Vaticano II inovou, comparado com os anteriores, porque o Concílio Vaticano II não veio para dirimir perigos, heresias, erros, mas veio para trazer de novo a Igreja ao seio da sociedade. Então, foi aqui a grande intuição de João XXIII, que percebeu que toda uma estrutura de igreja, toda uma tradição da igreja, que foi muito válida no passado e que fez um bem muito grande, devido às transformações da sociedade, era necessário que a igreja, de novo, se adaptasse à nova situação. Isso foi João XXIII, que viu que, de um lado, igreja e sociedade estavam praticamente de costas uma para a outra. Então, nesse momento, João XXIII vai proclamar o Vaticano II, com a finalidade de, escutando a sociedade, a Igreja possa se atualizar. As duas palavras-chave, na minha opinião, do Vaticano II é diálogo com a sociedade, escutar, e atualização, a palavra famosa, adornamento, isto é, da Igreja se atualizar para essa sociedade. Isso foi a preocupação de João XXIII, e que vai convocar, quando menos se esperava, esse grande concílio, que não é um concílio para detectar erros e condenar esses erros, mas é um concílio que tem uma finalidade que nós chamamos pastoral, mas no sentido denso da palavra. Pastoral não é alguma coisa que se oponha ao dogmático, isso aí seria um erro total. Não é apenas uma questão de estratégia, de modo de utilizar uma verdade, de modo de comunicar essa verdade. Pastoral aqui tem um sentido muito denso. Todo cristianismo é pastoral, então deixa de ser cristianismo, porque todo cristianismo é em função da missão de Cristo e da missão da igreja. Aqui já está a pastoral com uma dimensão da própria fé. Então, um concílio pastoral que vai então dialogar com os vários setores da sociedade, diálogo com as outras igrejas cristãs, ecumenismo, diálogo com as outras religiões, diálogo com a sociedade, sobretudo a Gaudium et Spes, o diálogo também aproveitando tudo que a história do cristianismo tinha dado, nós vamos ter uma renovação fortemente de cunho bíblico, de cunho litúrgico, devido ao fato dessa riqueza toda poder ser agora assumida pelos participantes. Eu não posso deixar de frisar que nunca na história da igreja houve, um ponto de vista qualidade dos participantes, sobretudo bispos e teólogos, e da riqueza de material à disposição desses participantes, que vai fazer do Vaticano II um concílio sui generis. O que o Vaticano II produziu em documentos é mais do que todos os anteriores juntos. Então é uma coisa muito rica, e que até hoje nós não avaliamos devidamente toda essa riqueza. Mas aí está. Então o Vaticano II mostra uma atualização da igreja diante da sociedade. Naturalmente, tudo que implica uma mudança provoca reações. Nós estamos já acostumados, já temos a nossa zona de conforto, e tudo aquilo que implica que a gente tenha que mudar
não é fácil. E a gente tem que entender isso, né? Sobretudo para gerações mais velhas, né? Então, o Vaticano II primeiro prometeu muita coisa, mas vemos que a efetivação do que estão nos documentos, do que aparece nos documentos, é uma coisa lenta. Há um historiador francês, Jean Delimot, que diz que o Concílio de Trento levou 200 anos para chegar até embaixo, né? Quer dizer, tiveram que colocar aquilo em catecismos para os próprios padres poderem assimilar. E o Vaticano II, estamos há 50 e poucos anos do concílio, e vai levar mais tempo ainda para realmente chegar até todos, uma riqueza muito grande, né? E que vai provocar também, depois que termina o concílio, né, leituras diversas. Há uma continuidade, há uma ruptura, né? Uma ruptura é impossível, né? Se falar de ruptura do Vaticano II com relação aos concílios anteriores ou à tradição da Igreja é uma estupidez enorme. Basta que a pessoa leia os textos. Porque ali é o Novo Testamento, entende? Todo está ali. Ali está toda a patrologia. Dizer que o Vaticano II é revolucionário é mostrar uma ignorância total, né, dos textos que estão ali, porque é São Basílio, Santo Agostinho, né, São Gregório Nazianzeno, né, são os grandes, a grande riqueza patrística que estava à disposição devido aos grandes teólogos que participaram, a grande riqueza bíblica que já estava à disposição também, né, tudo isso vai ser aproveitado, juntamente com toda uma série de peritos, né, que estavam entendendo um pouco a sociedade de hoje e que vão trazer essa sociedade para dentro da Igreja. Portanto, não se pode falar de uma ruptura. Agora, uma continuação criativa, uma continuação que assume o tradicional, né, na toda a sua riqueza, né, e explica e tematiza, né, e oferece esse tradicional para uma cultura que já é outra. Aqui está, vamos dizer assim, a riqueza do Vaticano II, né? Quer dizer, no fundo, estamos trazendo a mesma mensagem, né, mas para um mundo que é diferente. Isso vai provocar, inclusive, que a Igreja reflita sobre ela mesma, né? Sobre a famosa Lumen Gentium, né? Quer dizer, a própria Igreja percebendo algumas coisas que ela terá que, de fato, mexer. Como, por exemplo, que se fala hoje tanto, a sinodalidade, a participação de todos, a comunhão, quer dizer, toda uma série de elementos, né? Alguns provindos da própria sociedade. Porque a Igreja não se lê a si própria, né? A autocompreensão que ela tem de si mesma vem da autocompreensão também da sociedade. Nós não estamos fora da sociedade, né? Nossas categorias são as categorias da sociedade. E a Igreja se pensa a si própria, à luz da fé, com as categorias que ela tem disponíveis, que é exatamente isso, né? As categorias de hoje, né? Então, o Vaticano II, na minha opinião, é de uma riqueza enorme, né? Não foi ainda, deu todos os frutos que poderia dar, né? Temos ainda muitos anos que a gente vai voltar aos documentos, né, e ver a riqueza enorme que apresenta esses documentos. E, para mim, eu digo, é uma opinião pessoal, né, mas eu acho que a Igreja vai levar muito tempo para ter algo de tanta qualidade, do ponto de vista de episcopado, participantes, como do ponto de vista de grandes teólogos que ela teve no Vaticano II, né? Quer dizer, então, realmente, é um concílio para muitos anos, né? Agora, teremos que já, como a sociedade continua mudando, há muitos tópicos do Vaticano II que terão que ser atualizados. Isso também a Igreja vai fazendo, né? Há uma série de elementos, né, levados adiante por João Paulo II, enculturação da fé, que não aparece tão claramente no Vaticano II. João Paulo II intuiu isso, né? E foi um grande Papa nesse sentido, sobretudo nos primeiros anos do seu pontificado, né? E há outros pontos que também Bento XVI percebeu algumas coisas e atualmente o Papa Francisco vai na mesma linha. Todos são filhos do Vaticano II, todos participaram, tanto João Paulo II como bispo, né? Tanto Ratzinger como teólogo, né? E até esse Papa que não participou, mas é um filho do Vaticano II, né? Com tudo aquilo que ele recebeu. Então há uma continuidade muito grande, né? E que faz com que, de fato, teríamos que levar mais a sério, né? Ler os textos, explicitar os textos, entende? Porque algumas coisas ali são muito importantes, né? Isso é, então, a minha impressão do Vaticano II, né? E sem falar toda a repercussão posterior, né? Há uma expressão que os alemães têm, né, que eles chamam de Wirkungsgeschichte, que é
a história da efetivação ou das consequências de um fato, de um evento. Que às vezes o evento não é tão valorizado no momento, mas pelos frutos que ele produz, o pessoal falou, esse evento foi sério. Eu dou sempre um exemplo nas aulas da Revolução Francesa. Quando se estava dando a tomada da Bastilha, ninguém achava que aquilo ia dar nada, né? Era num lugar, num bairro de Paris, os outros bairros estavam ignorantes do que estava acontecendo, né? Todo mundo estava furioso com a monarquia, mas nada que pudesse dizer, começou uma nova etapa da história da humanidade, com a Revolução Francesa. Que Revolução Francesa? Era uma tomada de uma prisão, mais nada, né? Mas a história desse evento vai mostrar que foi um evento seríssimo, né, para a humanidade. Então, esse lado também eu creio que o Vaticano II, aos poucos, ele vai mostrar a importância dele, né, comparado com os anteriores 2000 anos de cristianismo. A gente estava conversando antes sobre esse vídeo que a gente ia fazer. Eu queria que o senhor comentasse para quem está assistindo saber também essa curiosidade. Como que realmente acontecia o processo das sessões conciliares, né? Como é que era a pesquisa teológica, qual que era essa atuação dos teólogos, a interação com os bispos? Nós sempre, nos concílios, né, temos geralmente os bispos que lá estão, tirando algumas sumidades, né, que vamos dizer assim, que não é o mais comum, né, do episcopado. A função do bispo é o pastoreio, é uma função pastoral, né, quer dizer, ele tem que se preocupar com muitas coisas, a parte administrativa, a parte pastoral, toda uma série. Então ele tem que trazer com ele uma série de pessoas que estão dedicadas ao estudo, né? Quer dizer, então os dois estão lá trabalhando em conjunto. Geralmente os bispos levam seus teólogos, né? Quer dizer, sempre tem seus teólogos, né? Isso está acontecendo sempre, né? Até nos encontros aqui de Puebla, de Aparecida, sempre são chamados peritos, né, das várias áreas, para que os bispos possam consultar, porque quando sai uma discussão, às vezes eles têm a sensibilidade pastoral, tem que fazer alguma coisa aqui, até que ponto a gente pode dizer, essa expressão está correta, né? Então nesse momento há uma série de teólogos trabalhando juntos. E o Vaticano II, então, nesse ponto, foi que eles dispunham naquele momento de teólogos muito bons mesmo, né? Então, naturalmente, às vezes, esses teólogos passavam a noite, não havia computador, não havia Google, eles tinham que passar a noite lá nas bibliotecas, né, e revendo textos antigos, né, e no dia seguinte oferecendo para os bispos, olha, você pode afirmar isso, que tem base, né? Isso que eu estou dizendo, seja base bíblica, seja base patrística, né? E se dava os textos, né? E de maneira que aos poucos essa turma que estava por detrás, né, na retaguarda, né, dando esse material, né, facilitava muito, né, a participação, né, de bispos, né, que falavam com mais força, né, do que eles queriam, né. Nós sabemos que no Vaticano II os primeiros esquemas todos foram feitos pela Cúria Romana e foram derrubados um a um, né? Quer dizer, no sentido de que não era aquilo que as pessoas queriam. Agora, para colocar um outro, você tinha que trazer uma fundamentação teológica muito grande, né? E essa fundamentação é que era dada pelos teólogos. Sempre foi um trabalho conjunto, né? Eu costumo dizer, não existe um documento da igreja que não tenha uma teologia subjacente. Então, que não tem um trabalho de teologia para exatamente dar essa fundamentação. Isso é muito importante, né? Não podemos exigir de um bispo que ele seja um perito em teologia. Ele tem que ser um pastor, né? Então, sempre o trabalho é conjunto. E no Vaticano II nós tivemos uma pleiade de teólogos que não sei quando vamos ter outra vez na história. E marcam até hoje a teologia, né? Inclusive o mais jovem deles, que depois foi o Papa Bento XVI, né? Que era um simples teólogo jovem, né? Que fez a sua participação também, deu a sua contribuição, né? Certamente, e já sentiu o que era um concílio, né? A partir daí, né? Bom, gente, com tudo isso que o padre Mário França trouxe pra gente aqui, claramente vamos ter que fazer um outro vídeo para entender melhor o que é a tradição da igreja. Então, fiquem atentos que teremos mais vídeos com ele para esclarecer esses temas. Muito obrigada e até a próxima.